Tobirama conseguiria vencer o Madara vivo? É verdade que na história original o Madara humilhou Tobirama completamente. Mesmo atacando na traição, Tobirama ainda levou a pior e foi completamente solado. Porém tem um detalhe importante aí. Nessa cena o Madara já tinha recuperado seus poderes totais em vida, além de estar usando vários hacks, como ter células do Hashirama, ter uma pequena parte do Senjutsu do Hashirama e o poderoso Rinnegan, enquanto Tobirama não passava de um mero cadáver ambulante, sem estar com seu poder total. Mas e se fosse o Madara vivo sem todos esses benefícios? O Tobirama conseguiria vencer? Afinal, a caminho da guerra, quando o Tobirama não sabia de todos esses buffs do Madara, ele falou que ele mesmo iria parar o Madara. E bem, é isso que a gente vai descobrir agora. E como de costume, vamos relembrar os principais poderes de cada um, começando pelo segundo Hokage. E bem, o Tobirama foi o segundo Hokage responsável por muitas criações da vila, e isso inclui jutsus como o Kage Bujin no Jutsu, que virou a marca registrada do Naruto, e também o Hiraishi no Jutsu, que virou a marca registrada do Minato, e também o Edo Tensei, que virou a marca registrada do Orochimaru. E como vocês puderam perceber, o Tobirama foi um grande criador de jutsus, porém não levou a fama por nenhum deles. Porém, você sabe por que o Tobirama criou todas essas técnicas? E bem, a maior parte delas se deve ao fato do Tobirama literalmente ter crescido em guerra contra os Uchihas, desde que era criança que o Tobirama tinha que travar batalhas contra os Uchihas, na época dos estados combatentes. Porém, o clã Uchiha é um dos mais fortes de todos, isso se não for realmente o mais forte. E com seu grande Kei de batalha, o Tobirama criou jutsus específicos para cauterar a maior parte dos poderes dos Uchihas. Por exemplo, a função original do Kage Bujin era confundir os Uchihas que usavam seu Sharingan como vantagem durante as batalhas. O Kage Bujin divide o chakra em partes iguais, a tal ponto que nem mesmo o Byakugan ou o Sharingan poderiam identificar o alvo verdadeiro, além de criar um clone com aparência idêntica ao do usuário. Então mesmo o Uchiha experiente com o Sharingan não conseguia discernir quem era o Tobirama verdadeiro. E por que o Tobirama criou essa técnica? E bem, o Tobirama criou essa técnica para evitar cair em genjutsus do Sharingan. Como o Kakashi demonstrou contra o Itachi, que é um especialista em genjutsus, o Kage Bujin pode cauterar os genjutsus e os torna ineficientes se forem lançados no clone. Sendo assim, quando se luta contra um Uchiha, ele iria pensar duas vezes antes de desperdiçar seu chakra lançando um genjutsu, pois o Uchiha não sabia qual era o corpo original, e baixar a guarda por um segundo lançando o genjutsu no clone errado poderia custar a vida. Já o Hiraishi servia para combater o poder de antecipação do Sharingan. Como já foi mostrado, o Sharingan consegue antecipar movimentos, a tal ponto de permitir o Uchiha desviar de ataques possivelmente mortais de inimigos até mais rápidos que ele, como o Sasuke fez ao desviar do ataque do quarto Raikage e usar um Chidori, ou como o Sasuke fez antecipando o ataque do Killer Bee com o manto Biju e desviando. E como já tinha sido mostrado ainda na saga clássica pela perspectiva de um Uchiha, eles literalmente enxergam uma versão futura do que vai acontecer. Quando o cara puxa o braço para trás para preparar um soco, o Uchiha já enxerga onde esse soco irá acertar e já antecipa a esquiva. Porém, com Hiraishi era diferente. Ao usar o teletransporte, o Tobirama não revelava o seu próximo movimento, pois ele iria sumir e aparecer em outro lugar, provavelmente em um ponto cego, como o Minato fez com Obito ou como o próprio Tobirama fez com Izuna. Então o Sharingan meio que se tornava inútil, pois o Tobirama conseguia burlar a antecipação sumindo da visão do Uchiha e aparecendo em um lugar teoricamente aleatório, e assim desorientava o inimigo completamente. Além disso, o Tobirama era mestre em jutsus de água, que são naturalmente mais fortes que o elemento fogo, que é a natureza de chakra principal dos Uchihas. E além desses jutsus, ele ainda tem o Edo Tensei, que ele usava em combinação com o jutsu que criava uma sequência de explosões, até obliterar o inimigo. E além disso tudo, o Tobirama tinha um avançado Kei de batalha. Então o Tobirama é o cara quando se trata de enfrentar os Uchihas. Já o Madara vivo sempre usava o seu Gunbai, que tem a capacidade de anular ataques e transformar eles no elemento vento e refletir os ataques inimigos, além de ser um ótimo usuário de Katon. Obviamente, por ser um Uchiha experiente com o Sharingan, o Madara também era muito habilidoso com genjutsu do Sharingan base e podia ampliar isso ainda mais com seu Mangenkyo Sharingan. E falando no Mangenkyo do Madara, infelizmente o Kishimoto não revelou quais poderes especiais o Mangenkyo Sharingan do Madara tinha, mas ainda assim, o Madara tinha o seu Susanoo, um avatar de chakra que protege 360 graus e que pode assumir a forma perfeita que era capaz de rivalizar com a Biju.
E bem, agora que a gente falou o principal de cada um, vejamos como seria esse combate do Madara versus Tobirama. E bem, o Tobirama deixou claro em suas poucas aparições que se ele tivesse a chance real de marcar a pessoa, ele marcaria. Mesmo levando um porradão do Jubito, o Tobirama não perdeu a chance e marcou o Obito. Sendo assim, não tenha dúvidas que logo de cara o Tobirama iria pra cima buscando marcar o Madara, para usar o seu Hiraishin de forma mais efetiva. Porém, isso daria certo no Madara? E a resposta é que com certeza não. Muita gente pode achar essa resposta estranha, porque o próprio Madara fala que na sua época o Tobirama era considerado o ninja mais veloz de todos, e isso inclui o próprio Madara ser mais lento que o Tobirama. E a lógica é simples, se o Tobirama é mais rápido e o próprio Madara assume isso, então deveria ser muito fácil marcar um alvo mais lento. Porém, muita gente não entendeu a fala do Madara. No universo de Naruto, o teletransporte é de forma geral considerado velocidade. Não tá entendendo? Então bora esclarecer. Na época da Terceira Grande Guerra Ninja, quem ficou conhecido por ser o ninja mais rápido? Exatamente. O Minato ficou conhecido como o ninja mais rápido de sua época. Ele ganhou o título de Relâmpago Amarelo e não por sua velocidade literal de locomoção, e sim por seu teletransporte. Inclusive, isso é confirmado categoricamente no databook que o motivo do título de Relâmpago Amarelo é devido ao Hiraishin, que é um teletransporte. E antes que os fanboys venham encher o saco, não, eu não estou falando que o Minato era lento, porém a fama de velocidade veio do poder de teletransporte, e isso é um fato. O verdadeiro ninja mais rápido nessa fase era o A, que se tornou o quarto Haikage. Ele é quem de fato só correndo e usando o Shunshin era o mais rápido, porém até mesmo ele reconhecia o Minato como o mais rápido da sua época. E isso porque no mundo ninja não importa como você faz, e sim o que você faz. O importante é o resultado, então não importa como você saiu do ponto A e chegou no ponto B, não importa se você foi correndo, se você foi pulando ou se você foi se teletransportando. Na prática, a vantagem em uma luta é ser mais rápido, então mesmo usando o teletransporte, o Minato ficou conhecido como o mais rápido, mesmo que na prática só considerando correr ou Shunshin tivesse ninjas mais rápidos que ele. E com o Tobirama foi a mesma coisa, e isso fica muito claro quando a gente analisa que o Tobirama já enfrentava o Izuna desde que era criança, porém ele nunca conseguiu marcar o Izuna diretamente, mesmo lutando de espada, o que é algo relativamente próximo, e o Tobirama nunca conseguiu de fato tocar o Izuna e o marcar, e isso provavelmente se deve ao Sharingan. Se o Izuna tivesse a exata mesma velocidade na forma base que o Tobirama, o Izuna ficaria em total vantagem quando ativasse o Sharingan, e sempre que o Tobirama fosse o marcar, ele evitaria. Mesmo considerando que o Izuna fosse mais lento, o Sharingan ainda iria deixar os dois em pé de igualdade. E como ficou claro, o Tobirama não conseguiu marcar o Izuna, e só conseguiu de fato usar o Hiraishin usando uma distração com kunais e fumaça. E como a gente sabe, o Izuna era considerado quase tão forte quanto o Madara, pelo menos na teoria. Então se o Izuna nunca foi marcado, não seria o Madara que seria. Além de que o Madara já conhecia o modus operandi furtivo do Tobirama, então tentar atacar da mesma forma que o Minato fez com o Obito, ou como o Tobirama fez com o Izuna, seria inútil. O Madara já estava preparado para isso, e como o Kilebi mostrou, se você já espera ser atacado pelo ponto cego com o Hiraishin, o negócio não é tão fácil assim. O próprio Tobirama também reconhece isso na luta contra o Obito. Então, quando o Madara fala que o Tobirama foi considerado o ninja mais veloz, era do Hiraishin que ele estava falando, e não necessariamente de velocidade corporal, ou caso contrário, tanto o Madara como o Izuna já teriam sido marcados antes, e não teria a necessidade de lançar kunais com fumaça para vencer o Izuna usando o Hiraishin. Ou seja, o Hiraishin seria inútil no Madara, que já conhecia bem a técnica e suas fraquezas. Já os jutsus de água do Tobirama seriam sim totalmente efetivos contra o Katon do Madara. O Tobirama era tão bom em Suiton que conseguia usar jutsu de água onde nem sequer tinha fonte de água natural, então nem mesmo o Katon do Madara seria páreo para isso. Porém, esses ataques de água também não seriam efetivos para machucar o Madara, que sempre andava com seu leque e que consegue anular ninjutsus com ele, além de que o Madara tem a possibilidade de ativar uma parte pequena do Susanoo nas mãos e evitar um ataque perfurante ou ataque cortante de água, ou o Madara poderia manifestar uma parte maior do avatar de chakra para se proteger de ataques de água em larga escala. Já quando se fala de genjutsus, existe a mentira de que o Tobirama fecha os olhos para evitar genjutsus, mas falar sério, isso não faz o menor sentido. Fechar os olhos na frente do inimigo a menos de 1 metro não é algo inteligente a se fazer, pois mesmo que você evite o genjutsu, você ainda pode pegar um ataque mortal de espada ou de kunai, além de que a parte que o Tobirama fecha os olhos, na verdade, não é uma defesa como alguns acreditam, e o real motivo do Tobirama fechar os olhos é porque ele já tinha caído no genjutsu e ficou desorientado e baixou sua guarda.
Porém, essa cena é filler e canonicamente o Tobirama nunca foi visto caindo em genjutsus, então a gente não tem um feito propriamente dito para falar que ele é imune. Porém, uma coisa é certa, o Tobirama luta com Uchihas desde que era criança e sobreviveu por todo esse tempo enquanto travou vários embates contra Uchihas e até criou formas de combater o Sharingan. Então, no mínimo, a gente pode falar de certeza que só genjutsu não é o suficiente para o derrotar, ou caso contrário, quem teria ficado sem irmão seria o Hashirama e não o Madara. O Tobirama poderia muito bem usar os clones das sombras para cauterar a tentativa do Madara de apelar para genjutsus, porém isso tem um preço. Os clones dividem a força do Tobirama, e como a gente já viu com Naruto e Sasuke, historicamente, o tier de elite embolacham clones com poder fragmentado, então o Tobirama teria que ficar de longe, porque no mano a mano não iria dar bom para ele. O Madara peitou todo um exército começando de mãos limpas, então mesmo que o Tobirama seja superior aos figurantes, ele ainda estaria com poder fragmentado, ou seja, o resultado seria similar aos figurantes que peitaram o Madara. O Zedo Tensei usando o poder explosivo pode ser cauterado facilmente pelo Madara, ativando seu Susanoo de última hora, e evitar as explosões como o Obito fez usando as esferas da busca da verdade para se proteger. Em outras palavras, meus amigos, o Tobirama não tem formas reais de vencer o Madara. Já o Madara pode sim vencer o Tobirama se o esgotar e o finalizar com seu Susanoo perfeito ou aquela forma do Susanoo com pernas. Caso contrário, o Madara ainda venceria, porém por WO, pois o Tobirama pode meter a fuga com seu Hiraishin. Porém, de forma geral, sem o Susanoo, a luta seria bem equilibrada, onde o vitorioso seria decidido nos detalhes. Porém, com o Susanoo, a luta fica bem desequilibrada, pois o Tobirama não mostrou nada que pudesse burlar o Susanoo. E como a gente mostrou, as chances do Tobirama marcar o Madara são quase nulas. Então o vencedor de hoje é sim o Madara Uchiha. E se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal que tem muito mais vídeos de batalha no canal, e muitos outros chegarão por aí. E esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui e até um próximo vídeo. Fui!